Êxodo, capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino, com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto de obra esmerada da estola, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul, de púrpura, carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras da estola, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artifício, como a obra da estola, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado, e engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem, e a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante, e a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista, e a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinha de igual medida, obra de ouro puro trançado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras da estola, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto à estola por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola, com um cordão de azul, para que tivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola, e o peitoral não se separasse da estola,
como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como a abertura de conta de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio tocido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino tocido, e o cinto de linho fino tocido, azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles de texucos e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e a sua grelha de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.